Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. Na aula passada, a gente estudou função exponencial, mas a gente ainda não resolveu problemas que envolvem funções exponenciais. Em muitos desses problemas, a gente vai precisar resolver equações exponenciais ou inequações. Na aula de agora, a gente vai ver métodos de resoluções de equações exponenciais e no próximo vídeo a gente traz as inequações. Vamos lá? Ao final desta aula, você deve ser capaz de reconhecer uma equação exponencial e resolver equações exponenciais onde é possível reduzir ambos os membros da equação a potências de mesma base. Lembrando sempre que você deve acompanhar as aulas com seu caderno do lado, anotando tudo o que for importante e anotando também as suas dúvidas para levar para o nosso encontro presencial. Bom, pessoal, antes da gente começar, vamos ver um problema de função exponencial que a gente vai precisar resolver uma equação exponencial. Então, vamos lá. Em uma experiência, um animal tratado sob efeito de uma determinada droga é submetido a exames diários de controle. A lei n de t igual a 1 sobre 200 que multiplica 2 elevado a t, informa a quantidade n de t da substância, em gramas, encontrada em 100 ml de sangue, no exame realizado no dia T, contado a partir do início da experiência. Então, letra A. Qual foi o acréscimo na quantidade de droga encontrada no sangue do animal do início da experiência até o 5º dia? Bem, nessa letra A, o início da experiência é T igual a 0. Então, você vai ter que calcular N de 0. E até o 5º dia, o 5º dia é o N de 5. Então, você vai ter que calcular N de 5. Então, esse item A, a gente consegue resolver sem ter visto equações exponenciais. Mas vamos ver o item B. Olha só. Quantos dias deve ser administrada a droga a fim de que a quantidade encontrada por 100 ml de sangue seja de 10,24 gramas? Ou seja, esse 10,24 gramas é o resultado desse N de T. A pergunta é quantos dias? Então, a minha incógnita vai ser o T. Então, eu vou ter que pegar isso daqui, 1 sobre 200 vezes 2 elevado a T, e igualar a 10,24 e resolver. Então, olha só, no item A, a gente ia ter que calcular essas duas coisas, tá? Isso não é uma equação. Eu calculei o N de 0. Não calculei, tá? Deixei só indicado aqui para vocês fazerem. E o N de 5, que vai ser botar 5 no lugar do T. Então, se tiver esses dois valores, ele pediu a diferença, né? Deixar aí para vocês pensarem como é que finaliza. Mas no item B, ele quer saber qual é a quantidade de dias para que o resultado do N de T seja 10,24 gramas. Então, a gente vai ter que pegar aquela equação, tá? 1 sobre 200 vezes 2 elevado a T, igualar a 10,24. Ou seja, agora eu tenho uma equação exponencial para resolver. Qual é o valor de T que eu boto aqui? Que esse resultado é igual a 10,24. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é como resolver esse tipo de equação. Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui para o cantinho, onde eu gosto de ficar. Então, primeiro vamos explicar o que é uma equação exponencial, tá? Então, toda equação que apresenta incógnita no expoente de pelo menos uma potência é chamada equação exponencial. Ou seja, de pelo menos uma potência. Poderia ter mais de uma, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. 4 elevado a x igual a 8 é uma equação exponencial. 1 sobre 9 elevado a x igual a 81 também é uma equação exponencial. 9 elevado a x menos 3 elevado a x igual a 72 também é uma equação exponencial. E teremos diversas outras, tá? Tá vendo aqui? Eu tenho dois termos elevado ao meu expoente x. Poderia ter mais, tá? Então, o método usado para resolver esse tipo de equação consiste em reduzir ambos os membros da equação, ou seja, ambos os lados da equação, a uma potência de mesma base. E daí, então, aplicar a seguinte propriedade. Se A elevado a um certo expoente que eu chamei de x1, igual a A elevado a um outro expoente elevado que eu chamei de x2, tá? Olha só, A e A base é igual. Então, quando você chega nesse formato, você pode afirmar que x1 é igual a x2. Por lógica, né, gente?
Se A elevado a B é igual a A elevado a C, é porque o B é igual a C. Tá? Aqui eu chamei de x1 e x2. Então, vamos ver alguns exemplos. Se eu tiver que resolver 2 elevado a x igual a 16, o que esse método anterior falou? Que eu preciso escrever ambos os lados da equação em uma potência de mesma base. Então, olha só, desse lado eu tenho 2 elevado a x. Eu consigo escrever 16 na base 2? Sim, consigo, né? 16 é 2 elevado à quarta. Então, ao invés de escrever 16, eu vou escrever 2 elevado à quarta, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Esses números são iguais. E aí, quando eu estou nesse formato, gente, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4, isso é porque x é igual a 4. Tá? Então, minha solução do meu problema é 4. Outro exemplo. 1 sobre 3 elevado a x igual a 81. Eu consigo escrever essa equação numa mesma base? O 81 eu consigo escrever na base 3, né? É 3 elevado a 4 também. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3 de novo, 81. Então, 81 é 3 a quarta. E 1/3 escrito na base 3 é 3 elevado a menos 1. Então, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. 3 elevado a menos 1 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Aqui, ó, potência de outra potência, a gente vai multiplicar esses expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a menos x igual a 3 elevado a 4. Pronto. Agora, eu cheguei naquele formato que eu posso concluir direto que menos x é igual a 4. Se menos x é igual a 4, é porque o x é igual a menos 4 e é a solução única dessa equação. Vamos ver outra. Raiz de 2 elevado a x igual a 64. Bem, eu consigo escrever tanto raiz de 2 quanto 64 na base 2. Raiz de 2 é 2 elevado a meio, né? Então, desse lado vai ficar 2 elevado a meio elevado a x. E o 64, gente, também consigo escrever na base 2, que é 2 elevado a 6. Tudo bem? Agora aqui novamente, ó, potência de potência, vou multiplicar esses dois expoentes, vai ficar 2 elevado a x vezes 1 sobre 2, que dá x sobre 2, igual a 2 elevado a 6. Agora eu cheguei naquele formato que eu posso aplicar a propriedade. Ó. Aqui a base é 2, aqui a base é 2, né? Eu não tenho mais nada sendo somado nem sendo multiplicado. Então, 2 elevado a alguém é igual a 2 elevado a 6, é porque esse alguém é igual a 6. Então, x sobre 2 igual a 6. Multiplicando em cruz, se encontra x igual a 12. Também solução única. Gente, só uma observação. Ah, professora, se aqui ao invés de 64 fosse 63, você não ia conseguir escrever 63 na base 2, você não ia conseguir resolver essa equação. Tudo bem? Bem, eu vou propor agora que vocês pausem o vídeo e tentem fazer essa outra. Tentem resolver essa outra equação exponencial. Bem, do lado de cá você vai precisar multiplicar, né, esses expoentes. E esse lado aqui, 729, você tem que tentar escrever ele na base 3. Tá? Tá dificultando um pouquinho, esses números estão aumentando. Então, se você não souber se isso é ou não uma potência de 3, a primeira coisa que você tem que fazer é fatorar esse número. Faz a fatoração dele e aí você vê se você consegue escrever ele na base 3 ou não. Então, dá uma pausa aí e tente fazer. Quem não lembra como fatora, pode continuar assistindo que eu vou mostrar aqui. Mas quem sabe, pausa agora e tenta fazer sem ver, tá? Vamos lá. Quem não lembra, eu vou exibir aqui a fatoração de 729. Então, primeiro eu vou tentar dividir por 3, tá? Dá para dividir, é divisível e o resultado, ó, é 243. E aí você divide por 3 de novo, que vai dar 81. Por 3 de novo, que vai dar 27. Por 3 de novo, que vai dar 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Gente, eu botei só a fatoração, tá? Eu não fui fazendo a divisão. Eu fui já botando os resultados para a gente ganhar tempo. Isso é só para relembrar, né? Vocês já viram isso. Então, se o seu problema era não conseguir escrever isso aqui na base 3, agora você já sabe que 729 é 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá?
Então, essa equação vai ficar 3 elevado a x ao quadrado mais x, porque eu multipliquei aqui esses expoentes, tá? Igual a 3 elevado a 6. Agora pausa o vídeo e tenta continuar. Bom, gente, dando continuidade aqui, eu espero que vocês tenham conseguido fazer, ou pelo menos avançar um pouco. Eu vou fazendo e vocês podem ir vendo e pausando, caso você não tenha conseguido fazer tudo, tenha empacado em algum lugar, tira sua dúvida de onde você parou e pausa e tenta continuar sozinho, tá? Então, qual o próximo passo aqui? Se eu tenho 3 elevado a alguém igual a 3 elevado a 6, é porque esse alguém é igual a 6. E aí eu caio numa equação do segundo grau. O que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau? A gente bota ela no formato igualado a zero, tá? Seria subtrair 6 ali. E aí, com isso igualado a zero, eu tenho a fórmula de Bhaskara, né? Que me dá as raízes da equação, que me dá os valores de x, caso exista, que pode existir 1, 2 ou nenhum, tá? Que eu jogo aqui na equação para fazer essa equação ser zero. Bem, se você não lembra a fórmula de Bhaskara, pega então o seu caderno e anota, que eu vou exibir aqui. Tá aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Nesse caso, A, B e C são os valores A igual a 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, B igual a 1, que é o coeficiente do termo x elevado a 1, e C igual a menos 6, que é o termo independente, tá? Então, se existir raiz, que pode existir uma, duas ou nenhuma, tá? Elas vão sair da substituição desses valores aqui nessa fórmula, que diz que a raiz ou as raízes da minha equação são dadas por menos b, mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso sobre 2 vezes A. Bem, então pausa o vídeo, quem não tiver feito, substitui esses valores aqui e tenta resolver. Você vai ter que encontrar as seguintes raízes. Nesse caso vão ter duas raízes, que é x igual a 2 ou x igual a menos 3. Isso quer dizer que essa equação exponencial aqui possui duas soluções. Pessoal, a gente pode conferir. Vamos conferir? Eu vou jogar primeiro o 2 aqui no lugar do x e vou fazer a conta do lado de cá. E vamos verificar se o resultado é 729 ou não. Tá? Então vamos lá. Botando 2 aqui no lugar do x, vai ficar 3 ao quadrado elevado a 2 mais 1. E aí, a gente sabe que a gente multiplica esses dois expoentes, né? Então, fica 3 ao quadrado vezes 2 mais 1. 2 mais 1 dá 3. Então, 3 elevado a 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. Então, isso deu 3 elevado a 6, que a gente já sabe que é 729, tá? Porque a gente já fatorou. Se a gente não tivesse fatorado 729 ainda, você poderia abrir esse 3 à sexta como 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. É aquela propriedade de potência de mesma base, que a gente repete a base e soma o expoente. Ó, 2 mais 2, 4, mais 2 dá 6. Tá? Então, isso é igual a isso. E aí, 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. 9 vezes 9 vezes 9, tá? Que vai dar 81 vezes 9, que é 729. Bem, vamos fazer a mesma continha agora usando x igual a menos 3. Aqui vai ficar menos 3 e aqui vai ficar menos 3. Então, vou ter 3 elevado a menos 3 vezes menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Quando você multiplicar menos 2 com menos 3, vai dar mais 6. E aí, a gente chegou aqui, igualzinho que a gente já sabe que o resultado é 729. Tá? Então, realmente, usando esses dois valores, desse lado daqui, no lugar do x, eu encontro 729. Isso quer dizer que eles são soluções dessa equação exponencial. Bem, vamos ver agora um outro tipo de equação. Até então, a gente tinha só um termo aqui e um termo do outro lado, né? Os outros exemplos que a gente fez foram todos assim. Vamos ver agora o que acontece se eu tiver, por exemplo, uma multiplicação. Você sempre vai ter que tentar juntar esse lado numa única potência e esse lado também numa única potência. Então, gente, olha só. Aqui eu tenho base 2, aqui eu tenho base 4, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho outra base 2. O 4 eu consigo escrever na base 2, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar escrever a equação inteira na mesma base. Então, nesse caso, eu vou repetir o 2 elevado a x mais 1. O 4 eu vou escrever como 2 ao quadrado.
2 ao quadrado elevado a x é 2 elevado a 2x, né? Porque eu multiplico os expoentes. Então, desse lado já está tudo na base 2. E o outro lado, aqui, um 4, vou botar ele como 4 ao quadrado novamente. Agora, gente, a gente vai usar aquela propriedade de multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e soma o expoente. Então, esse lado vai ficar 2 elevado. Você vai somar esse expoente com esse. Então, x mais 1 mais 2x vai dar 3x mais 1. Do outro lado é a mesma coisa. A gente tem, novamente, multiplicação de potências de mesma base. Então, repete a base, que é 2, e soma os expoentes. X mais 1 mais 2 vai dar x mais 3. Agora, a gente chegou no formato, tá? Que eu tenho a igualdade de duas potências de mesma base. Se 2 elevado a alguém é igual a 2 elevado a um outro alguém, é porque esses expoentes são iguais. Tá? Então, vai ficar 3x mais 1 igual a x mais 3. Resolvendo isso, vai ficar 3x menos x igual a 3 menos 1, que vai dar 2x igual a 2. Dividindo por 2, eu encontro x igual a 1. Vamos conferir também, gente? Vou jogar 1 aqui no lugar do x na equação inteira e vou fazer a conta, tá? E vamos ver se vai dar a mesma coisa dos dois lados. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 1 mais 1, vezes 4 elevado a 1, igual a 4 vezes 2 elevado a 1 mais 1. Tá vendo? Onde tinha x, eu coloquei 1. 2 elevado a 2, que vai dar esse primeiro, vezes 4, né? Aqui 4 vezes 2 elevado a 2 de novo. Aqui já dá pra ver que essas coisas são iguais, né? Esse lado tá igual a esse. Já poderia parar minha conferência aí. Mas se quiser continuar, aqui dá 4 vezes 4, que dá 16. E aqui também vai dar 4 vezes 4, que é 16. Então, deu uma verdade. 16 é igual a 16. Então, achei de forma correta essa solução x igual a 1. Vamos ver um exemplo, outro exemplo agora de um outro tipo de equação. Agora eu tenho, ó, uma subtração, tá vendo, gente? Eu não posso mais usar aquela propriedade de botar na mesma base e usar o que eu usei aqui, ó. Aqui era multiplicação, então na multiplicação existe a propriedade de repete a base, né, e soma os expoentes. Aqui não. Então vamos ver como é que a gente faz nesse caso. Primeiro eu vou ver o que eu consigo botar na mesma base. 4 é 2 ao quadrado, então já vou substituir o 4 por 2 ao quadrado, tá? O resto está igual. 2 ao quadrado elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2x. Passei esse 12 para cá para ficar igualado a zero, tá? 12 elevado a 2x, gente, eu poderia escrever isso como 2 elevado a x depois ao quadrado, né? Poderia ter invertido direto aqui, ó. Na prática eu só inverti isso, tá? Por quê? O que é 2 elevado a x depois ao quadrado? É 2 elevado à multiplicação desses dois caras, que dá 2x. Então, a gente sempre pode trocar esses expoentes, tá? E aí, pessoal, olha bem para o formato dessa equação. Alguém ao quadrado menos esse alguém menos 12 igual a zero. Isso está com cara de formato de equação de segundo grau, não tá? Se ao invés de 2 elevado a x fosse um y, por exemplo, não seria uma equação de segundo grau? Então, vou fazer essa substituição, tá? Vou chamar 2 elevado a x de y. Como é que vai ficar essa equação? Vai ficar y ao quadrado menos y menos 12 igual a zero, que eu já sei resolver. Se é uma equação de segundo grau, basta fazer Bhaskara, tá? Então, vou resolver ela em y, vou achar os valores de y, e depois eu vou jogar nessa igualdade. Que igualdade que eu fiz aqui? Que substituição que eu fiz? 2 elevado a x igual a y. Depois que eu souber o valor, os valores de y, eu boto aqui e tento resolver a parte da exponencial, tá? Então, vamos por partes. Primeiro, fazendo Bhaskara aqui, pausa aí o vídeo, tenta continuar, tá? Você vai encontrar y igual a 4 ou y igual a 3. O problema não acaba aqui, porque não existe y no meu enunciado, tá? Isso aqui foi um método, uma substituição que eu fiz. Então, eu preciso responder em x. Quem é y, gente? Y é 2 elevado a x. Então, o que eu preciso resolver? 4 igual a 2 elevado a x. E preciso resolver também menos 3 igual a 2 elevado a x. Ó. Peguei essa substituição, que era y igual a 2x, e botei aqui no lugar do y os dois valores que eu encontrei. Tá?
Gente, pode ser que eu encontre duas soluções aqui, pode ser que eu encontre uma só ou nenhuma, tá? Vamos ver nesse caso, vamos começar por aqui. 2, que é um valor positivo, elevado a um expoente x qualquer, nunca vai ser um número negativo, tá? Então, esse lado não existe x, tá? Não existe solução. É ao contrário, cortado quer dizer que não existe. Então, essa parte não tem solução. Essa outra parte, ó, 2 elevado a x igual a 4, é uma equação exponencial que tem solução, eu sei resolver. O 4 é 2 ao quadrado, então eu tenho que 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado, né? Bases iguais, eu igualo os expoentes, vai dar x igual a 2, que é a minha solução única para esse problema. Vamos conferir? Então, colocando 2 no lugar do x, eu vou ficar com a seguinte conta. 4 elevado a 2, menos 2 elevado a 2. Vamos calcular isso e vamos ver se dá 12. 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, 16 menos 4, 12. Tá certinho. Bom, pessoal, vamos para um último tipo de equação, tá? Que é esse exemplo aqui. 3 elevado a x mais 1, menos 3 elevado a x, menos 3 elevado a x, menos 1, igual a 45. Bem, vamos analisar uma coisa. Aqui já está tudo na base 3. Aqui é 45. 45 eu não consigo escrever na base 3, tá? 3 ao quadrado é 9, depois 3 ao cubo, 27. De novo já vai dar 81. Então, 45 não dá para escrever na base 3. Bem, não é multiplicação nem divisão para eu poder juntar esses termos num só, tá? Então, o que me resta fazer é o seguinte, eu vou tentar abrir esses termos, onde tem soma no expoente, no caso esse cara e esse cara, é a única coisa que eu consigo mexer aqui. 3 elevado a x mais 1, eu posso escrever como 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a 1, tá? Por quê? Daqui para cá, o que a gente faria? Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Do mesmo jeito que eu posso juntar esses dois num só, eu posso voltar também. Eu posso pegar esse cara que tem uma soma no expoente e abrir dessa forma, tá? Então, o segundo termo aqui era o segundo termo daqui, não mudou nada. E o último termo, que era 3 elevado a x menos 1, eu posso abrir como 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Mesma coisa, mesmo raciocínio que eu usei aqui, tá? Conferindo aqui, como é que a gente voltaria daqui para cá? Multiplicação de mesma base. Repete a base, que é 3, e soma os expoentes, x menos 1 no caso. Então tá, o que eu consegui com isso? Olha só, tá vendo que eu tenho uma subtração, poderia ser uma soma também, que todos os termos têm 3 elevado a x? Se em todos os termos aparece o 3 elevado a x, eu consigo colocar um 3 elevado a x em evidência. Fazendo isso, ó, botei o 3 elevado a x em evidência. Nesse primeiro termo vai ficar 3, que é 3 elevado a 1, né, que é 3, já vou resolver, tá? Nesse caso aqui vai dar 1, porque o que é botar em evidência, gente? A gente vai botar em evidência aqui e vai abrir um parênteses multiplicando. Para voltar daqui para cá, você faria essa distributiva, né? Então, para encontrar os termos aqui, basta você dividir cada termo desse pelo valor que você está botando em evidência, que no caso é o 3 elevado a x. Então, 3 elevado a x vezes 3 dividido por 3 elevado a x vai cancelar, vai dar só o 3. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x dá 1. E esse outro termo também some o 3 elevado a x, né? Cancela, e vai dar 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é 1/3, tá? Já botei aqui no formato 1/3. Ó, vamos conferir daqui para lá, como é que ficaria? Esse vezes esse vai dar exatamente esse termo. Depois, esse vezes 1 vai dar exatamente 3 elevado a x, né? Depois, 3 elevado a x vezes 1/3. Ah, não falei os sinais, tá? Os sinais acompanham aqui. Os sinais que tinham eram o segundo e o terceiro negativo, né? O primeiro é positivo. Então, fiquei com essa conta. E aí, gente, eu vou fazer esse MMC aqui. E o valor que eu encontrar aqui, eu vou poder dividir, passar para cá dividindo, ou dividir a equação inteira por ele. Vamos torcer para dar um valor que eu divido 45 e torne ele uma potência de 3. Se acontecer isso, eu vou conseguir resolver minha equação. E as equações que forem dadas
nesse formato, com esse método de resolução, vai ser sempre assim, tá? Então, fazendo esse MMC aqui, vai dar 5 sobre 3. Então, 3 elevado a x vezes 5 sobre 3 é igual a 45. Tenta fazer aí, pausa o vídeo, tá? Se vocês, imagina que vocês não tenham dificuldade para encontrar isso, mas se alguém não conseguir encontrar, aparece lá no fórum para a gente tirar dúvidas ou fala comigo na nosso encontro online, nossa aula online. Bem, o que eu posso fazer agora aqui, né? Multiplicar por 3 aqui, multiplicar a equação inteira por 3, ou passar o 3 para cá multiplicando, que é o mesmo raciocínio, e depois dividir por 5. Então, se eu for dividir por 5, eu já posso dividir antes. 45 dividido por 5 dá 9. Depois 9 vezes 3 dá 27. Olha aí, 27 eu consigo escrever na base 3, que é 3 ao cubo. Então, 3 elevado a x igual a 3 ao cubo, eu vou encontrar x igual a 3. Única solução. Vamos conferir? Então, vou colocar o 3 aqui no lugar do x e vou fazer essa conta, tá? Então, vai ficar 3 elevado a 3 mais 1, menos 3 elevado a 3, menos 3 elevado a 3 menos 1. Então, 3 mais 1 é 4, então aqui dá 3 a quarta, menos 3 ao cubo, 3 menos 1 dá 2, menos 3 ao quadrado. 3 a quarta é 81, 3 ao cubo 27, 3 ao quadrado 9. 81 menos 27 menos 9 vai dar 45, que é o resultado da minha equação. Então, eu achei o valor certo para substituir aqui no x, que faz essa conta desse lado ser igual a 45. Tudo bem, gente? Bem, visto esses métodos de resolução, vamos voltar lá naquele problema inicial, que é um problema de função exponencial, e eu vou propor que vocês tentem fazer, tá? Eu já expliquei lá no início, então tentem fazer novamente. Quem não conseguir, volta o vídeo lá no início, vê a explicação, e eu botei aqui o gabarito para vocês poderem conferir. Tudo bem? Fiquem de olho lá na nossa sala virtual, que eu vou lançar mais exercícios, e o próximo vídeo a gente vai ver inequação exponencial. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.